Nós estávamos falando, na aula passada sobre princípios, não é isso? Princípios dos recursos, e ficou faltando a gente terminar falando sobre o princípio da proibição da reformácio impédios, não é isso? Então vamos terminar princípios, para a gente já começar um novo tema, um novo assunto, ok? Bom, quando se fala em princípio da proibição da reformácio impédios, ou proibição da reforma em prejuízo, você precisa mentalizar algumas ideias. Primeiro ponto, para caber um recurso ser cabível, você precisa ter a sucumbência. Ou seja, você precisa ter uma decisão desfavorável a você, em algum ponto, em algum capítulo, ela ser desfavorável. Se ela for totalmente desfavorável, você pode recorrer de tudo, de todos os capítulos, se você tiver perdido tudo. Se você tiver perdido apenas uma parte, né, apenas um dos capítulos te foi desfavorável, então você pode recorrer só daquele capítulo que lhe é desfavorável. Mas o importante que você mentalize é o seguinte: só há interesse recursal para quem perde. Para quem ganha não há se falar interesse recursal para quem ganha, por razões óbvias, porque o recurso não teria utilidade alguma. Você vai recorrer do quê? Sendo que você foi o vencedor naquela pretensão, não é? Agora, como eu disse em outra aula, nós podemos dividir a decisão em capítulos. Se você, por exemplo, está pedindo dano moral, dano estético, dano material, né? Cada pedido desse é um capítulo na sentença. E também nós temos outras questões acessórias na sentença, como, por exemplo, condenação e honorários, advocatícios, fixação dos juros. Se os juros vão ser a partir do evento danoso, a partir da propositura da ação, ou a partir da citação, não é? E é muito comum, não é raro, melhor dizendo, acontecer de você fazer um pedido, uma obrigação de fazer, de não fazer, entregar coisa, ou de pagar, você sagrar-se vencedor, mas você sagrar-se vencido, por exemplo, com relação à fixação de juros ou honorários advocatícios. Então, naquele capítulo em que você for vencido, ou naquele que você não obteve tudo o que você pretendia, nasce o interesse recursal. Você pode recorrer daquele ponto, né, da decisão em que não te foi totalmente favorável. Pois bem, imagine a seguinte situação, seguinte exemplo. Eu propus uma ação de 100 mil reais de indenização. E propus hipoteticamente, contra o professor João Paulo. 100 mil reais é meu pedido. E a sentença ali, veio, né, de indenização, condenou o professor João Paulo a pagar apenas 70 mil. Então eu pedi 100 e obtive 70. Certo? Então eu tenho interesse recursal para apelar dessa decisão, para buscar a majoração deste valor. Meu pedido é 100, então eu posso recorrer para buscar 80, 90 ou 100. Só que, percebam, eu pedi 100 e não obtive tudo isso, obtive só uma parte. Por isso que eu tenho interesse em recorrer. Agora, o professor João Paulo também tem interesse em recorrer. Ele tem interesse em baixar esse valor, não é? Então, se ele foi condenado a pagar 70, ele tem interesse em recorrer para baixar para 60, 50, 0, né? Então, ambos, esse é o ponto que você precisa mentalizar. Ambos têm interesse em recorrer. Nós só vamos falar nesse princípio da proibição da reforma em prejuízo quando você estiver numa situação como essa. Uma situação em que houve sucumbência recíproca. Sucumbência recíproca. O que significa isso? Quando autor e réu perderam em parte, ou ganharam uma parte e perderam em outra. Então esse é o primeiro pressuposto. Porque a gente começa a falar desse princípio. Certo? Porque se só eu ganhei, eu pedi 100, eu obtive 100, eu não tenho interesse recursal. O único que vai ter interesse em recorrer é o professor João Paulo.
Ou então, se eu pedir 100 e eu obtive 0, o juiz reconheceu que a minha ação está prescrita, né? Então, só eu que perdi, e ele ganhou. Então, ele vai ter interesse recursal. Não é isso? Então, meus caros, olhem só. Sucumbência recíproca é o primeiro pressuposto. Então, tanto eu posso recorrer quanto ele pode recorrer. A questão que se coloca aqui é a seguinte: e se só eu recorro? Só eu recorro, o professor João Paulo entende que os 70 mil está de bom tom, está de bom tamanho. Fala, não, eu não vou recorrer. Deixa para lá. Né? Aí eu vou lá e recorro. Só eu recorro. E aí é que nós vamos falar desse princípio. Se ambos podem recorrer, mas só um recorre, aí nós aplicamos esse princípio. O tribunal só vai poder, se foi só eu que recorri, eu sou o autor, ou o tribunal mantém os 70 mil, ou melhora a minha situação, a situação do recorrente. Então, o que o tribunal pode fazer? Ou ele mantém os 70 mil, que é o que já foi decidido, ou ele majora para 80, 90 ou 100. Porque é melhorar a situação do recorrente. Neste caso que eu citei para vocês, o recorrente fui eu. Então, se só eu recorri, só eu, ambos podiam recorrer, mas só eu recorri. Então, ou se melhora a situação do recorrente, ou mantém. Olha aí o nome do princípio, proibição da reforma em prejuízo. Se só um recorre, sendo que ambos podiam ter recorrido, ou mantém aquela decisão, ou melhora a situação do recorrente. Do recorrente. Ok? Eu vou inverter o exemplo. Imagine que eu não tenha recorrido. Eu fiquei satisfeito com 70 mil. E só o professor João Paulo quem recorreu. Então ele está pelo réu. Qual o interesse dele? Baixar o valor. Ou chegar a 0. Se só ele recorre, e eu não recorro, é sinal que eu estou aceitando aquela decisão. Reparem esse detalhe. Se eu não recorrer, é porque eu estou aceitando a decisão. Estou achando, olha, para mim está ótima essa decisão, 70 mil. Então, se quem recorreu foi só o réu, ou o tribunal mantém a decisão, ou abaixa o valor para 60, 50, 0, né? Conforme ele tenha questionado, conforme ele tenha impugnado. Então, repare, só há que se falar em proibição da reforma em prejuízo se nós tivermos diante de sucumbência recíproca, ou seja, ambos perderam e ambos ganharam, certo? Ambos, então, podem recorrer, só que só um recorre. Só um recorre. Deixa eu dar um exemplo penal, que às vezes, outro dia eu dei um exemplo penal, o pessoal achou mais fácil, né? Então, olha que curioso. O juiz fixou uma pena de 15 anos, sendo que o Ministério Público pediu 22 anos, né? Se só a defesa recorre, ou mantém os 15 anos ou abaixa a pena. Se só o Ministério Público recorre, ou mantém os 15 anos ou aumenta a pena. Não é? Então, agora não, e se ambos recorrerem? Porque, por isso que eu falei, só um, né? Para incidir esse princípio, só um deve recorrer. Se ambos recorrerem, aí está em aberto, meu amigo. Aí pode aumentar, pode diminuir, ok? Está em aberto. Porque todo mundo recorreu. Tanto o autor recorreu quanto o réu recorreu. Então, se ambos recorreram, pode haver aumento ou diminuição, ok? Não incide esse princípio. Só vai incidir se ambos perderem e só um recorrer. Então, nesse exemplo do penal, o Ministério Público pediu 22 anos de pena. O juiz, na pena, lá na dosimetria, o juiz fixou em 15. Certo? A defesa não recorreu. Então, para a defesa, achou de bom tom aqueles 15 anos. Se o Ministério Público recorreu, ou mantém a pena de 15, ou aumenta. Ou não, só a defesa recorreu, o Ministério Público foi satisfeito. Então, ou mantém os 15 anos, ou abaixa a pena. Ok? Então, é a mesma lógica no penal. É aqui no civil. Tá? E lembre-se,
Se todo mundo recorrer, não incide esse princípio. Não incide. Tá? Então, ele é muito específico. Sucumbência recíproca e recurso apenas de um dos perdedores, de uma das partes. Tá? No reexame necessário, lembra que nós falamos do reexame necessário outro dia? O reexame necessário é uma condição de eficácia de algumas decisões contrária à fazenda pública, certo? Então, condição de eficácia. São algumas situações em que o tribunal deve reexaminar a decisão proferida contra a fazenda pública. Até falei para vocês, olha, aqui os valores contra a União acima de 1.000 salários, contra os estados, Distrito Federal e capitais acima de 500 salários, e contra os demais municípios, por exemplo, município de interior, acima de 100 salários. Tem que haver a remessa necessária, remeter para o tribunal, chamado de reexame necessário, para que o tribunal analise. É uma condição de eficácia para que aquela decisão produza ou não efeito. Ok? Lembrou? Pois bem, isso também incide contra a fazenda pública, a proibição da reforma em prejuízo. Como? O tribunal não vai poder majorar a condenação contra a fazenda pública em reexame necessário. Ok? Não vai poder majorar. Ou mantém a decisão ou diminui os valores, se for em reexame necessário. Tá? É claro que se você estiver litigando contra a fazenda pública e você recorreu também daquela decisão, aí não incide, tá bom? É sempre pró-fazenda, né? Entenderam isso? O reexame necessário? Tranquilo? Vamos mudar de assunto, então? Então, no estudo dos princípios, os princípios principais, né, os principais balizamentos principiológicos do sistema recursal eram estes, tá bom? Todos estes que eu coloquei aqui para vocês, o duplo grau, taxatividade, unirrecorribilidade, fungibilidade, complementariedade, que deveria chamar não complementariedade, consumação e a proibição da reforma em prejuízo, ok? Também conhecido proibição da reformatio impégios, ou impéios, tem gente que fala impéios também. Então, vamos ver aqui um novo tema. Antes de eu entrar nesse novo tema, eu quero explicar uma questão aqui importante para vocês. Uma questão mais de nomenclatura, né, mas que é importante. Juízo a quo e juízo ad quem. A quo e ad quem. Juízo a quo é o prolator da decisão, quem proferiu a decisão. Então, aquele tribunal ou aquele juízo que proferiu a decisão, a gente vai chamar de a quo. Está escrito aí no esquema. Agora, o destinatário do recurso, ou seja, aquele que vai julgar o recurso, a gente chama de juízo ad quem. Eu já vi doutrinador chamar de ad quem. Nasalada, fala nasalada. Eu digo ad quem. Eu já vi autores falando ad quem, tá? Então, olha só. Esse exemplo aqui hipotético que eu dei aqui para vocês. Se você for interpor um recurso de apelação, certo? No exemplo aqui que eu estou dando. Recurso de apelação. A apelação, ela é cabível contra sentenças. Sentenças que são proferidas aqui na primeira instância, perante o TRF perante o juiz estadual ou juiz federal, certo? Então, a interposição se dá aqui. O prolator, perdão, é o juiz estadual ou juiz federal. Ele é o prolator. E o destinatário do recurso de apelação vai ser o TRF ou o TJ. Então, a gente chama aqui o TRF ou TJ de juízo ad quem. Tô tentando aqui mudar de cor, mas o meu computador travou. Deixa quieto. Não mexer nisso, não. Depois trava tudo, eu caio, né? Aconteceu isso. Então, percebam. O tribunal, então, ele não está nem entrando. Não consigo nem ter acesso mais ao slide. Beleza. Olha só. Você está diante de uma sentença. A sentença foi prolatada, então, pelo juiz estadual.
Essa apelação, então, ela é endereçada e ela é interposta na primeira instância, mas quem vai julgar o recurso de apelação é o Tribunal de Justiça. É o Tribunal de Justiça, ok? Então, percebam, a gente vai chamar, então, o prolator da decisão, que é o juiz estadual ou o juiz federal, a gente vai chamar de juízo ACO, e o destinatário do recurso, o juízo ad quem, ok? Então, este é uma nomenclatura que você precisa se atentar, tá? Só que cuidado, o juízo ACO não é sempre a primeira instância, e o juízo ad quem também não é sempre a segunda instância. Por isso que eu disse para vocês o conceito, vamos pegar o conceito. O ACO é o prolator da decisão, quem decidiu, ok? E o ad quem é o destinatário do recurso, quem vai julgar o seu recurso. Então, esse detalhe tem que estar na sua cabeça, né? É bastante importante, tá? E o meu slide está travando. Vou interromper aqui o compartilhamento. Não entendo por que trava. Parou, né? Vou tentar compartilhar novamente. Tá travando, eu... Compartilhou aí novamente? Que juiz. Agora vai tudo uma vez, que eu cliquei. Porque olha esse outro exemplo aqui que eu estou dando, né? Um outro exemplo, olha, um recurso especial e um recurso extraordinário. O recurso especial e o recurso extraordinário, o recurso especial, o órgão competente para julgar o recurso especial é o STJ. E o recurso extraordinário, o órgão competente para julgar é o STF. Só que, qual o órgão prolator da decisão? Vai ser o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal. Vai ser uma violação de lei ou negativo de vigência de lei federal do Tribunal Regional Federal. Ou violação da Constituição Federal, negativo de vigência de texto constitucional do TRF ou do Tribunal de Justiça. Então, o ACO vai ser o TJ, o TRF, né? E o adquem vai ser para o RESP. O adquem é o STJ, e para o recurso extraordinário, que é chamado de RE, o adquem vai ser o STF. Então, por isso que é importante você mentalizar. A ACO é quem decidiu, o órgão que decidiu. E no caso do recurso especial, recurso extraordinário, por exemplo, é o Tribunal de Justiça do Tribunal Regional Federal. E o adquem é o destinatário do recurso, quem tem competência para julgar o recurso. E o RESP é o STJ. E o RE, o STF. Nós vamos falar sobre, quando estiver estudando esses recursos em específico, nós vamos falar o seguinte, olha, a decisão da turma recursal, se envolver ali questão constitucional, cabe recurso extraordinário para o STF. Então, por exemplo, no juizado, você vai ter adiante de um juízo ACO, turma recursal do juizado, e o adquem, STF. Ok? Então, mentalize sempre essa ideia. ACO, quem decidiu, adquem, quem vai julgar. Fica melhor. E os embargos, hein? De declaração. O ACO e o adquem são os mesmos. São os mesmos. Porque você está apontando nos embargos de declaração, você está apontando uma falha estrutural da decisão. Que ela foi omissa, ou ela é obscura, ou ela é contraditória, ou há o erro material. Não é isso? Então, vai ser devolvido para o próprio órgão que proferiu a decisão. Então, o ACO e o adquem dos embargos de declaração são os mesmos órgãos. É o mesmo órgão, melhor dizendo. Ok? Então, cuidado com este detalhezinho aí, tá? Por que eu estou falando disso? Porque eu vou falar sobre efeito dos recursos, vamos estudar efeito dos recursos, e nós vamos estudar também a diferença entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito, tá? Então, isso é muito importante, essas questões de nomenclaturas também para você mentalizar.
tá bom? Então, vamos ver aqui, né, o estudo, então, do juízo de admissibilidade. Bom, meus caros, quando se fala em admissibilidade, o que você tem que se preocupar, né? Quando se fala em admissibilidade e recursão? Qualquer petição, né? Sempre que você for falar em petição, nós temos que fazer análise de requisitos formais. E recurso é um ato postulatório. E é um ato postulatório bastante formal. É o mais formal do sistema que nós temos. Então, ele se presta a um duplo exame. Ele está sujeito a um duplo exame. Um exame formal, se você preencher os requisitos formais, que são esses que nós vamos analisar aí, são esses 6 requisitos, né? Cabimento, legitimidade, interesse, preparo, regularidade formal e a tempestividade, são os requisitos formais, isso é em qualquer recurso, nós vamos fazer essa análise, e sendo positiva essa análise, se formalmente o recurso estiver ok, aí depois nós vamos analisar o mérito da questão. Então, é sempre um duplo exame, formal e de mérito, tá? Então, e quando se fala em requisitos formais, você tem que vislumbrar, né, averiguar a presença desses elementos mínimos, que são previstos por lei, são previstos na lei processual, né? Então, e esses requisitos mínimos formais é o que a gente chama de juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade. Se você preencher, então, todos esses requisitos, o tribunal fará um juízo de admissibilidade positivo. E eles utilizam até uma nomenclatura própria. Uma nomenclatura. Eles falam conhecimento do recurso. O recurso foi conhecido, né? Então, quando se falar o recurso foi conhecido, significa que o recurso foi admitido. Então, é uma peculiaridade dos recursos. E, sendo conhecido o recurso, ou seja, você preenchendo os requisitos mínimos de admissibilidade, aí sim o tribunal vai analisar o mérito. O tribunal vai averiguar se o que você está pedindo, se você tem ou não tem razão. Aí nós vamos ver. Pode ser pedido de reforma ou de anulação do julgado. Então, aí sim o tribunal vai analisar. Ok? Então, essas formalidades essenciais dos recursos, então, elas serão averiguadas, então, pelo tribunal, tá? Então, e essa primeira análise é uma primeira análise, então, formal. Eles são bastante criteriosos, ok? Pra você ter uma ideia, a falta de assinatura, quando era processo físico, né? Agora é tudo digital, tudo eletrônico, você não consegue nem protocolar se você não tiver o token lá, né? Então, e assinatura digital. Mas antes, você esquecesse de assinar um recurso, era considerado uma falha grave. Sendo que aqui na primeira instância é uma mera irregularidade, né? Seu recurso podia ser não admitido se você deixasse de assiná-lo, esquecesse de assiná-lo, rubricá-lo, né? Ao passo que na primeira instância era uma mera irregularidade. Podia ir lá na audiência, o juiz falar, doutor, o senhor esqueceu de assinar aqui a petição, esqueceu de assinar a defesa, assina aqui, por gentileza. Né? Então, só por aí você já vê a diferença de tratamento, né? De disparidade, né? Então, eles são muito rígidos com relação a isso. E tem ainda uma crítica feroz que os advogados fazem aos tribunais, que é dos tribunais inventarem requisitos fora desses aí. Que o que está previsto em lei, para qualquer recurso, são esses 6 requisitos. E às vezes a gente vê o tribunal inventando requisitos fora desse rol aí, né? Então, é o que a gente chamava, ou ainda chama, né, que ainda está presente, de jurisprudência defensiva. Jurisprudência defensiva é esse fenômeno, então, dos tribunais criarem requisitos de admissibilidade não previstos em lei. É o que
o professor Pedro Miranda de Oliveira, da Federal de Santa Catarina, chama de jurisprudência ofensiva. Porque se você está criando requisitos que não estão previstos em lei, então isso ofende direitos fundamentais, ofende a garantia fundamental do devido processo e do duplo grau de jurisdição. Pois bem, então nós vamos ver aqui esses requisitos, né, que o Barbosa Moreira, José Carlos Barbosa Moreira, foi desembargador do Tribunal do Rio de Janeiro, professor da UERJ, foi um dos maiores processualistas do Brasil, infelizmente falecido, acho que tem uns 2 anos que ele faleceu. Nós perdemos ele e a Ada Pellegrini Vernova no mesmo ano. O Barbosa Moreira foi um dos maiores processualistas, se não o maior de todos. Ele era considerado o mestre maior. E na área dos recursos, ele tinha um livro magnífico, Comentários ao Código de Processo Civil de 73, na parte de recursos, que era o livro mais citado, mais consultado entre os processualistas. E ele fazia essa divisão entre requisitos intrínsecos, que é inerente a qualquer recurso, e os requisitos extrínsecos, né? Então, nessa divisão que eu coloquei aqui para vocês, né? Intrínsecos, né? Cabimento, legitimidade, interesse, né? E aí alguns ainda colocam a existência de fato impeditivo ou extintivo, e extrínsecos, o preparo, a tempestividade e a regularidade formal. Então vamos ver a análise de cada um deles, né? Então, quando a gente fala especificamente, né, desses requisitos, então nós temos que ter o preenchimento de todos eles, para que o seu recurso seja conhecido, né, para que ele seja admitido. Então, isso é imprescindível, né, para que você, de fato, progrida na análise do recurso. Então, cabimento. Quando se fala em cabimento, que é o primeiro requisito, nós estamos falando de que aquele ato impugnado, aquela decisão, ela tem que estar prevista na lei qual a forma de recorrer, né? Ou qual o recurso cabível, né? Se você vai ter que se perguntar, essa decisão, ela é recorrível? Sim. Qual o recurso cabível dessa decisão? Então, quando a gente fala em cabimento, a gente está fazendo a seguinte análise. Para cada decisão, nós temos um meio próprio de impugnação. Para cada decisão, nós temos um recurso idôneo para atacá-lo, né? Lembra que eu falei lá do princípio da fungibilidade, né? Então, tanto que se você utilizar de meio inidôneo, meio não previsto em lei, você estará cometendo um erro crasso, né? Então, quando se fala em cabimento, você vai fazer a averiguação da decisão judicial e qual o meio cabível para impugnar essa decisão, ok? Então, é mais ou menos aquela ideia de remédio e doença, né? Para cada doença nós temos um remédio idôneo. Então, para cada decisão judicial, nós temos um meio recursal previsto em lei para a sua impugnação. Por exemplo, da sentença, cabe apelação, né? Das decisões de última ou única instância que versarem sobre questão constitucional, cabe recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. Enfim, é por isso que nós vamos ver recurso por recurso. Cada um dos 9 recursos previstos em lei, tá? E a primeira análise que a gente vai fazer sobre esses recursos em espécie é justamente quando são cabíveis, ok? Então, o cabimento é a primeira análise a ser feita, tá? E aqui é justamente aqui que você insere aquela aula que eu falei para vocês do princípio da fungibilidade. Por quê? Lembra da fungibilidade, que é quando você está na dúvida sobre qual recurso cabível, né? Eu não sei se o recurso cabível é o recurso de, igual no exemplo que eu dei lá, é o recurso de apelação ou é o recurso de agravo? Então é aqui que você abre, ou deveria abrir um tópico sobre a fungibilidade. Suscitar aqui, olha, é uma dúvida objetiva, uma parte da doutrina fala que o recurso é o X, outra parte da doutrina fala que o recurso é o Y,
Então, há uma dúvida na doutrina, na jurisprudência, sobre qual recurso cabível. Então, você abre um tópico ali pedindo para o desembargador ou para o ministro, se for o caso, né, para o órgão ad quem, né, aplicar o princípio da fungibilidade. Então, é isso, é aqui nesse tópico que seria interessante vocês se debruçarem sobre o princípio da fungibilidade, caso você esteja peticionando, ok? Legitimidade. Então, cabimento é essa análise, então, da pertinência do meio com relação aos fins, né? Com relação a qual instrumento idôneo para se impugnar aquela decisão judicial. Pois bem, legitimidade. Então, quando a gente fala em legitimidade, nós estamos falando da pertinência subjetiva, né? A pergunta é, quem pode recorrer? Quem pode se valer do recurso para se questionar aquela decisão? Não é isso? Então, obviamente, né, quem figura no processo como autor ou como réu tem legitimidade para recorrer. Assim como, né, qualquer litisconsorte, né, porque eles são tratados como parte, ou qualquer um que tenha intervido no processo, né? Por exemplo, houve uma denunciação da Lídia, então vem uma seguradora para o processo. Então você chamou o processo um co-obrigado. Então ele vai, a partir do momento que ele intervém no processo, ele vai atuar como parte, né? Então, atuando como parte, ele vai ter legitimidade recursal. A questão que você precisa tomar cuidado é com relação ao terceiro prejudicado, né? O terceiro é aquela pessoa estranha ao processo. Então, por exemplo, você pega lá o caso da assistência simples, né? Vamos pegar um exemplo. Você tem um caso lá de locação, um exemplo de locação, em que o locador, né, loca o seu imóvel, né, obviamente para o locatário, e coloca lá uma cláusula proibindo a sublocação, ou proibindo o uso comercial daquele bem, né, também. Aí o locatário vai lá e subloca, e o sublocatário acaba constituindo lá naquele bem um comércio. Então, houve dupla infringência de cláusulas contratuais, né? Ele infringiu tanto a proibição de sublocação quanto o uso comercial do bem. Então, olha só, mas percebam, o locador ele só tem relação jurídica com o locatário. Ele não tem relação jurídica com o sublocador. Então, imagina, ele vai lá propor uma ação de despejo. O locador vai propor ação contra o locatário. O sublocatário só tem relação com o locador. O sublocatário. Então, deixa eu mudar os nomes aqui, ok? Imagina o seguinte, eu tenho um imóvel, eu loquei ele para o Rubens e coloquei lá com a cláusula de proibição de sublocação. Aí o Rubens foi lá e sublocou para a professora Cláudia Férez. Aí eu achei que houve violação do contrato, né, proibição de sublocação, e eu vou lá e entro com ação de despejo contra o locatário, que é o Rubens. Eu loquei para o Rubens. Então eu vou entrar com uma ação de despejo contra ele. Porque a minha relação jurídica é contra ele. Só que o Rubens tem uma relação de sublocação com a professora Cláudia, que de fato quem está na posse do bem. Ela é quem está na posse. Né? Então percebam, autor, Murilo, réu, Rubens. Ação, despejo. Imagine que a professora Cláudia não tenha intervido no processo. Ela pode intervir, como ela tem interesse jurídico na causa, porque se o Rubens ganhar, ela é mantida no imóvel. Se o Rubens perder, no processo que eu disputo com ele, ela que vai ser despejada. Ela que vai sofrer os efeitos da decisão. Né? Quem está na posse do imóvel que sofre os efeitos da decisão. Então, nesse exemplo, ela não figura como parte porque ela não faz parte da relação jurídica. Né? Relação da pertinência subjetiva. O contrato que eu estou
alegando que houve violação, é um contrato meu e o Rubens, proprietário e locatário. Eu estou alegando que o locatário, o Rubens, violou, né, a cláusula de proibição de sublocação. Então eu vou propor ação contra ele que quebrou a cláusula. Só que, como ele sublocou, o imóvel está na posse da Cláudia. Então quem vai sofrer os efeitos da decisão é a Cláudia. A Cláudia, ela não pode figurar como parte no processo, mas ela pode intervir como assistente. Assistente simples. Simples. E ela poderá o quê? O assistente simples pode auxiliar o assistido, o assistente simples pode auxiliar o assistido, praticando todos os atos processuais, para auxiliá-lo. O assistente não pode ir contra o assistido. Ele só pode auxiliar, só pode ir a favor do assistido. E é uma relação de subordinação. Do assistido com o assistente, né? O assistente não pode ir contra, né? Por exemplo, não pode, se o assistido, o Rubens, quiser fazer um acordo comigo, a assistente, a Cláudia, não vai poder falar nada, né? Só pode agir o assistente nas falhas, nas brechas deixadas pelo assistido. Então, isso se ela intervir no processo como assistente, ok? Ela vai poder praticar todos os atos em benefício, né, do assistido, e, inclusive recorrer, certo? Porque ela é terceiro que tem interesse jurídico na causa. Então, para que haja essa intervenção do assistente no processo, para que a Cláudia intervenha no processo para assistir o professor Rubens, ela tem que demonstrar interesse jurídico. Falar, olha, eu tenho um contrato de sublocação aqui. Quem me sublocou foi o Rubens. Se o Rubens perder essa demanda, quem vai ser despejado sou eu. E eu lá fiz investimento, lá tenho um comércio, isso, aquilo, gastei lá tanto, então eu vou sofrer prejuízos também econômicos. Eu tenho uma relação jurídica com o assistido, no caso o réu. Então ela pode fazer o quê? Ela pode pedir para intervir no processo como assistente, né? E terá interesse recursal também, caso o Rubens não tenha recorrido, caso o Rubens não tenha impugnado todos os pontos. Ela vai poder suprir as falhas. Mentalize isso. O assistente, ele supre, ele tem a possibilidade de suprir as falhas. Ele fala sempre depois do assistido. Então, abriu a oportunidade para o Rubens recorrer. O juiz mandou despejar. O Rubens pode recorrer. Imagina que ele tem recorrido, mas não recorreu de tudo. A Cláudia, como assistente, vai poder recorrer também logo em seguida, após ele, e suprir, impugnar eventuais falhas deixadas por ele, né? Só que, se o Rubens falar, reconhecer juridicamente o pedido, ou se o Rubens quiser fazer um acordo, aí você acaba engessando a Cláudia, que não pode ir contra ato expresso do assistido. Ela só pode trabalhar nas omissões. Ela não pode ir contra manifestações expressas do assistido, ok? Então, esse é um exemplo bastante bacana do cabimento do chamado recurso de terceiro, né? Aquele que não figura como autor, ele não é autor, não é réu, mas é um terceiro que tem interesse jurídico na causa. Tem interesse jurídico na causa. Então, é uma situação bastante interessante, né, de a legitimidade para o terceiro recorrer, ok? Então, mentaliza essa ideia, né? Mas tem que haver um interesse jurídico. Então, nesse exemplo que eu dei, ela é simples, é só ela juntar lá o contrato vigente, né, de sublocação, e falando que, olha, essa decisão me afeta juridicamente, porque quem está na posse do imóvel sou eu, a sublocatária. Ok? Beleza? Então, o terceiro interessado, né, ele é um terceiro prejudicado, melhor dizendo, ele é um estranho no processo, mas o terceiro, ele é titular de uma relação jurídica atingida pela decisão, ainda que por via reflexa. Tá bom? E o Ministério Público, né, meus caros? O Ministério Público, quando ele não atua como parte, obviamente nós temos processos em que ele vai atuar como parte, né? E aí, obviamente, ele assume essa posição, né, e recorre em nome próprio,
né? A defesa de direito alheio, né? Sempre assim. Ele atua como substituto processual ou legitimado extraordinário. Mas pode acontecer também do Ministério Público atuar como fiscal da lei, né? Ele pode, são vários os casos que o Ministério Público atua como fiscal da lei. Então, essa previsão apartada aí do Ministério Público é nessa perspectiva, né? Quando ele tem a atribuição, né, legal, né, de atuar como fiscal da lei, como custos legis. Então, ele atuando como custos legis, ele tem também legitimidade para recorrer, né, ainda que ele não tenha participado do processo até o momento da decisão, né, que ele devesse ter sido ouvido, mas não foi. Então, ele pode, a qualquer tempo, né, intervir no processo. Lembrando que nos casos em que o Ministério Público deve intervir e não é intimado para tanto, gera nulidade do processo, né? E o Ministério Público, sempre que for atuar como fiscal da lei, né, nos casos, por exemplo, de família, nos casos envolvendo incapazes, né, ações de Estado, ações coletivas, né, quando ele não for autor, ele vai atuar como fiscal da lei. Então, e ele tem interesse recursal, olha que curioso, ainda que as partes não tenham recorrido. É muito curioso isso. Mesmo que as partes não tenham falado nada, ou tenham aceitado a decisão, o Ministério Público também ainda tem legitimidade para recorrer, mesmo que as outras partes não tenham o feito, né? Então, esse é um ponto bastante curioso, né, do sistema, tá? Porque senão não faria sentido, né? O Ministério Público ser tratado como fiscal sem que tivesse a prerrogativa de recorrer, né? Mesmo que fosse contrário às partes. As partes podem agir com colusão, né, buscando ali, talvez até uma simulação, não é raro isso acontecer, né? Então, o Ministério Público percebendo esse tipo de situação, né? Então, uma decisão que não vai atender a finalidade da lei, então o Ministério Público está ali para isso. Ok, meus caros? Interesse recursal. Bom, o interesse recursal é bastante simples. Você tem que... O recorrente, ou seja, aquele que busca se valer de um recurso, né, que busca impugnar uma decisão, ele vai ter que demonstrar que aquela decisão, que aquele recurso, desculpem, vai ser útil e necessário, né? Vai trazer uma utilidade para o recorrente. Então, quando da sua interposição do recurso, ou seja, uma situação mais vantajosa, então ele tem que demonstrar isso, né, que ele recorrendo, ele tem um interesse recursal porque vai buscar uma maior vantagem. Então, essa busca da maior vantagem para ele, o recorrente, a gente chama de utilidade, né? Então, do ponto de vista prático, né? Então, é a melhora da sua situação jurídica. Então, até por isso que eu disse que aquele que ganhou tudo, né, que pediu 100, obteve 100, ele não tem interesse recursal, porque qual seria a melhora que ele ia obter com esse recurso, né? Então, não faz sentido, né? Se a pessoa venceu, ela obteve tudo que ela pediu, né? Não faz sentido abrir a oportunidade para essa pessoa recorrer, para essa parte recorrer, porque não vai haver uma utilidade, não vai haver uma busca do ponto de vista prático, né, de uma melhora na sua situação jurídica, né? Então, seria inútil. Então, sempre que o recurso for inútil, faltará ao recorrente o interesse recursal, ok? E necessidade, então, é um binômio, lembra que eu disse? Utilidade, necessidade. Quando se fala em necessidade, você tem que falar o seguinte, olha, eu não tenho outro meio para alcançar esta utilidade, não tenho outro meio para se questionar, né, para alcançar esse objetivo. Então, você demonstra a necessidade por esta via de argumentação, né? Falando para o magistrado, para o tribunal, de que este é o único caminho para se atingir aquele fim, né? Solução outra não há, senão valer-se daquele recurso para questionar aquela decisão, ok? Então,
esse binômio necessidade e utilidade, que você vai ter que demonstrar quando dá interposição do recurso. Tá bom? Não é difícil, né? Se você sucumbiu, né, se você teve uma decisão que foi contrária aos seus interesses, essas ideias já estão ali arraigadas, né? Essas ideias estão introjetadas. Mas se você quiser usar de argumentação, né, eu quero argumentar em cima do interesse, para não ter muito margem de discussão. Eu faço isso, depois eu vou trazer aqui alguns recursos que eu fiz para compartilhar aqui com vocês, só para mostrar. Eu desenvolvo tópico por tópico. Falar, o recurso, nós estamos diante de uma sentença, e logo do recurso cabível da sentença é a apelação. Logo, o recurso é cabível. Legitimidade, olha, o recorrente figurou ali como réu na ação. Logo, ele apresenta legitimidade recursal. Então, nem que seja para dizer o óbvio, eu coloco isso no recurso. Tá? E o interesse, aí eu falo, olha, a vantagem a ser buscada, o proveito útil a ser buscado é tal. Né? A necessidade é porque não há outro meio para tanto, o meio idôneo é este, né, para atingir aquele fim. Então, eu vou argumentando, eu vou trabalhando, tópico por tópico, porque eu sei que nós sabemos que a admissibilidade, que essa análise, de cada um desses pontos que eu estou comentando, essa análise ela é feita pelos tribunais. E agora, mais ainda, porque eles estão criando os mecanismos de inteligência artificial, que são os algoritmos, que já existe no Supremo, que é o Victor, que eu comentei aqui outro dia, e que agora também no STJ, que é o Sócrates. Então, logo, logo, vai chegar no Tribunal de Minas, vai chegar nos TRFs, né? Em todos os tribunais eles vão trabalhar com esses algoritmos, e eles vão fazer essa análise aí, e querem ver se você colocou, entre aspas, as palavras-chave, né? Olha, não falou nada de cabimento, ou então talvez o recurso não seja cabível. Então, muito cuidado com isso. Próximo tópico, então, inexistência, né, de fato impeditivo ou extintivo, né, do direito de recorrer. Bom, fato instintivo, né? Então, eles não podem estar presentes, ok? E fato instintivo, o que nós temos? A renúncia, né? Lembra que eu falei que a renúncia é um ato, é uma manifestação formal de uma das partes em abrindo mão da interposição do recurso, ok? Então, ele manifesta expressamente a sua intenção de não interpor o recurso. Ele está renunciando. Então, isso é um fato que extingue o direito de recorrer, né? Então, isso independe da concordância da outra parte, tá? Outro fato extintivo é a aceitação da decisão. Ou seja, é quando a parte... É raríssimo, eu nunca vi isso acontecer. Se vi, eu não me lembro. Aceitação é quando a parte se manifesta expressamente, dizendo, olha, essa decisão está correta e nós vamos aceitá-la. Então, né? Então, há uma perda do direito de recorrer com base nesses dois atos. Né? A parte perde. Então, esses atos são feitos antes da interposição do recurso. Então, obviamente, isso vai afetar a admissibilidade. Né? Se ela praticou um ato de renúncia ou de aceitação, depois ela queira recorrer, vai decidir aquela cláusula da boa-fé objetiva chamada de proibição de comportamento contraditório. Venire contra factum próprio. Você tem um ato anterior, a renúncia, e um ato posterior, a interposição do recurso. Esse segundo ato é inadmissível, porque é contraditório com relação ao primeiro. Então, isso é considerado um fato extintivo do direito de recorrer. Você pode trabalhar também numa outra vertente, a preclusão lógica. Né? Aliás, a gente usa esse exemplo como um exemplo de preclusão. A parte faz um acordo, ou então ela renuncia e depois ela fala, não, agora quero recorrer. Renunciei na sexta-feira e quero recorrer na segunda, que eu pensei melhor no caso. Né? Não, você renunciou, você já criou um fato extintivo, você já perdeu o direito de recorrer. Preclusão lógica. Né? Seriam atos incompatíveis, você renunciar e depois recorrer. Tá?
A desistência, né, é quando você já interpôs o recurso, né, que é um fato impeditivo, né, aqui. Então, é quando você já se manifestou a sua vontade de que ele não seja julgado, naquele caso. Você interpõe o recurso e desiste depois do recurso, né? Então, você exerceu o seu direito de recurso e depois você se manifesta o direito, a intenção, melhor dizendo, de que aquele recurso não seja julgado. Então, isso aí é a desistência, tá? Então, cuidado. Renúncia, desistência são momentos distintos. E aceitação, momentos distintos. A renúncia é antes da interposição do recurso. A desistência é após a interposição do recurso. Então, eu interpus o recurso na desistência e depois, antes dele ser julgado, eu manifesto para o tribunal e falo, olha, eu não tenho intenção de que esse recurso seja julgado. Eu desisto do recurso. Né? Manifesto uma intenção de não julgamento. Certo? Então, é posterior. Tem um esquema aqui que eu vou compartilhar com vocês aí. Só um minutinho. Para você mentalizar. É um esquema do meu livro. Todos esses esquemas que eu pus aqui tem no meu livro, tá? Vou fazer um jabazinho aí, né? Vamos esperar aqui meu computador me ajudar. Esse computador é mais lento. Oh, meu Deus. Certo. Deixa eu só aumentar aqui a letra. Tamanho. Vamos lá, jovem. Estão vendo aí? Dá a cor aqui. Muito lento. Não usei esse computador mais não. Vamos. Preguiça de computador. Computador lento. Não, computador, me ajuda. Vou tentar mudar a cor da letra. Você travou mesmo. Pronto, parece que destravou. Pequena a letra ainda, né? Vou tentar aumentar aqui. Agora parece que liberou. Mais rápido. Beleza, né? Ó. Então nós temos desistência. Pressupõe que o recurso já foi interposto. Então, causa inexistência do recurso. Renúncia. Abre-se mão previamente do direito de impugnar a decisão.
também é uma causa de inadmissibilidade do recurso. E a aceitação, a parte aceita a decisão que lhe foi desfavorável, também é uma causa de inadmissibilidade do recurso. Todas elas são causas de inadmissibilidade do recurso. Tá? Tudo bem? Acompanharam aí? Então, vamos continuar. Voltando aqui. Requisitos extrínsecos. Então, esse que nós vimos, né, cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, é o que o Barbosa Moreira chama de intrínsecos. Ou seja, são inerentes a qualquer recurso. Tá? Então, os outros 3 requisitos são chamados extrínsecos, né? Então, vai depender, né, de cada recurso. Então, por quê? Nós temos recursos que têm tempestividade de 5 dias, outros que são de 15 dias. 8 dos 9 são 15 dias. Só os embargos de declaração que são 5. Na época que ele edificou essa teoria, nós tínhamos recursos de 5, de 10, de 15 dias. Então, eu tinha até que fazer uma tabelinha falando assim, ó, recurso de 5 dias, eram tais. Recurso de 10 dias, né? Os agravos, por exemplo. E recurso de 15 dias, apelação, RESP, RE. Aí agora o sistema do código de 2015 facilitou muito a nossa vida. Dos 9 recursos, 8 são 15 dias. Só os embargos de declaração que são 5, certo? Então a tempestividade, o que é a análise da tempestividade? Bastante simples. Tempestividade significa o seguinte, que quando uma decisão é publicada, você tem um prazo para exercer o seu direito ao recurso. Você não pode exercer o seu direito ao recurso quando você bem entender, né? Então, para tudo há um prazo. Então, o processo ele precisa ter uma previsibilidade, uma organização. Então, a fixação de prazos confere essa segurança jurídica, essa previsibilidade ao sistema. Então, quando se fala em tempestividade, nós estamos falando da assinalação de um lapso temporal para que as partes exerçam o seu direito de impugnar as decisões judiciais. Passando este prazo, né, sem que tenha interposto o recurso, nós poderemos falar, por exemplo, em preclusão, perda do direito de recorrer, ou, se for questão ligada ao mérito da causa, nós podemos falar, inclusive, em trânsito de julgado, formação da coisa julgada. Né? Então, se você perder, por exemplo, o prazo de uma apelação, ou de um recurso especial, de um recurso extraordinário, aquela decisão vai transitar em julgado. Aquela decisão que até então era provisória vai se tornar definitiva, não é? Então, é importante você mentalizar que os prazos processuais estão aí para justamente por ordem, né, no exercício de qualquer postulação, né? Então, qualquer postulação nós falamos em prazo. Aliás, é inerente ao direito, né? O direito não socorre os que dormem, né? A gente vê isso. Quando você estuda lá direito civil, parte geral, o último assunto dessa matéria, né, do segundo período, é você estudar prescrição e decadência, que é justamente os lapsos temporais para o exercício do direito de vocês. E aqui em processo civil, quando a gente fala em preclusão, nós temos a preclusão temporal, né? Quando fala em preclusão temporal, nós estamos falando de um lapso temporal para o exercício dos direitos processuais, dos direitos no âmbito processual. E passando esse lapso temporal sem que você tenha se manifestado, sem que você tenha exercido aquele direito, então nós falaremos em preclusão temporal, que é a perda do direito de praticar aquele ato pelo não exercício no lapso temporal assinalado, não é? Então, é bastante interessante esta questão, ok? Então, mentalize aí, todos os prazos hoje foram uniformizados, 15 dias, exceto o dos embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias. 5 dias, tá bom? Eu preparo primeiro, né? Deixa eu pôr aqui, para ficar bonitinho. Deixa eu subir. Então, pronto, tempestividade ficou em primeiro, tá? Preparo.
Tudo bem? Tempestividade, eu acho que não tem muita dificuldade, não, né? Preparo. Bom, preparo nada mais é do que a exigência de custas. Custas. Né? Os processos no âmbito civil, eles são pagos, né? Então, nada mais é um pagamento prévio das despesas relativas ao processamento daquele recurso. Então, e você tem que comprová-lo quando do momento, né, quando da sua interposição. Então, você vai, olha, eu vou protocolizar hoje um recurso. Então, junto com o protocolo do recurso, eu preciso juntar no processo, no ato de interposição, a guia de recolhimento daquele recurso. Tanto é que, se você não faz, né, é claro que se você estiver pela justiça gratuita, obviamente é só você informar, né, no processo de que, olha, está pela justiça gratuita, então deixe de recolher o preparo, ok? Informe, é sempre bom, né, você informar que, olha, está deixando de recolher as custas processuais, o preparo, uma vez que está sobre a justiça gratuita. Se você puder informar em que folhas, né, ou ID, né, lá da decisão, se for no processo eletrônico, chama ID, né, onde foi proferida aquela decisão que concedeu a justiça gratuita, então informe no processo. É sempre de bom tom que você faça isso, ok? Informar, tá? Que foi concedida a justiça gratuita e logo você não está juntando, né, a guia, né, de recolhimento dessas custas recursais. Nós temos alguns recursos que também não têm custas, né, como os embargos de declaração, até porque você está apontando uma falha, né, do magistrado. Então, justamente por isso, né, como você está apontando uma falha, né, omissão, obscuridade, contradição, ou ainda erro de digitação, que a gente chama de erro material, os embargos, eles não precisa recolher as custas. O que eu quero dizer para vocês também é algo que é muito importante, que é um linguajar próprio aqui dos recursos, com relação a isso. Se você, tendo o dever de recolher as custas, o preparo, você não faz, o seu recurso será inadmissível, ou será inadmitido por este motivo. E se for por este motivo, ele tem um nome próprio. É o que a gente chama de recurso deserto, ou deserção. Então, sempre que o tribunal falar, olha, vislumbra que a deserção desse recurso, o tribunal está dizendo o que para você? Que você não recolheu as custas, né, do processo. Só que agora eu quero que você preste atenção no seguinte: nós tivemos algumas alterações muito importantes aqui no CPC de 2015. Muito interessantes, muito importantes. Porque é o seguinte: se você deixasse de recolher as custas, ou se faltasse um centavo, seu recurso era inadmitido. Inadmitido. Deserção. Aliás, isso aí, o preparo e a tempestividade é a primeira coisa que eles analisam. Se você obedecer o prazo certo, e o prazo é sempre dias úteis, tá? Dias úteis. E se você recolheu as custas. Ou se justificou, né? Porque está pela justiça gratuita. Ok? Pois bem. Antigamente, então, até 2016, então não tem muito tempo isso, até 18 de março de 2016, se você deixasse de recolher as custas ou recolhesse um valor a menor, teve um caso da Justiça do Trabalho, ficou famosíssimo, que o valor das custas era R$400, o cara recolheu 399. Olha que tristeza. O cara recolheu 399. Então, o recurso foi inadmitido. Inadmitido por causa de um centavo. Né? Então, situações bizarras como essa, né? Não dava para você alegar, por exemplo, a de implemento substancial. O que aconteceu hoje? Hoje é o seguinte, temos dois panoramas. Se você recolher o valor das custas a menor, era R$300, eu recolhi 250. O desembargador, relator, ou ministro, seja verificando, relator, verificando que foi recolhido um valor menor, ele manda te intimar para você complementar o pagamento das custas, sob pena de inadmissão. Então agora eles deram uma moralizada, falando que as partes têm o direito de complementação do valor das custas, certo?
Então, se o valor for recolhido, recolheu algum valor, esse valor está errado. Está errado. A menor. Aí você tem o direito de complementar. Certo? E eles têm que te intimar, falar, olha, está errado, está faltando R$50, está faltando X reais, e falar para você recolher, né? Enfim. A questão que se coloca aqui é a seguinte: e se você tinha o dever de recolher e não recolheu nada? Nada. Ficou em branco ali, nessa parte. Aí o sistema ele é mais duro, o sistema é mais rígido. O sistema vai dizer o seguinte: então você vai ser punido com relação a isso. O desembargador ou o ministro vai ter que te intimar, vai ter que falar, olha, não recolheu o valor das custas, então que recolha o valor em dobro. Dobro. Se você não recolheu nada, sendo que você tinha o dever de recolher o valor das custas, você vai ser penalizado com o recolhimento em dobro. Se você recolher o valor em dobro, era R$250, então você vai ter que pagar R$500. Se você não recolher esse valor em dobro, aí sim seu recurso será inadmitido. Então percebam, você tem direito a uma segunda chance com relação ao recolhimento. Você tem. Só que nós temos um regime jurídico distinto aí. Se você recolher um valor menor, você vai ter o direito à complementação. Se você não recolheu nada, aí sim você vai ter que pagar o valor em dobro, ok? E esse prazo é de 5 dias. De 5 dias. Para que se faça o recolhimento complementar, né, desses valores, ok? Nós temos ainda também uma dispensa, pessoas que estão dispensadas, né, do recolhimento do preparo, né, que é o Ministério Público, né, a União, o Distrito Federal, os estados, municípios, eles têm isenção, né, as autarquias também, eles têm isenção legal, então, e todos aqueles, obviamente, que estiverem sobre justiça gratuita, né. É interessante também, para você mentalizar, que a sua insuficiência econômica, a sua necessidade de justiça gratuita pode surgir no curso do processo. Pode ser que, por exemplo, quando desenvolveu na primeira instância, você tinha capacidade econômica e depois você ficou desempregado, por exemplo. Em tempos atuais, né, isso não é raro. Infelizmente, né? Então, é possível que você peça ao tribunal, quando da interposição do seu recurso, você peça a concessão da justiça gratuita para aquelas custas processuais. Então é perfeitamente possível. Está no artigo 99 do Código de Processo Civil. Depois você dá uma lida lá no 99, que lá fala da possibilidade de ser atribuído gratuidade da justiça quando da interposição dos recursos, ou pela via recursal. Tá? Tem uma aula no YouTube, né, no meu canal, né, falando sobre, lá na playlist, parte geral, tem uma aula lá sobre gratuidade da justiça, em que eu explico isso, tá? Se você tiver interesse em relembrar, né, é uma aula que eu comento artigo por artigo, inciso por inciso ali, falando sobre a gratuidade da justiça. Como aqui não é aula disso, né, estamos falando de recurso, então o que vocês tinham que saber era justamente isso, tá? Isso que eu acabei de explicar. É possível a complementação, se o valor for recolhido a menor. Se ele tinha o dever de recolher, não recolheu, vai pagar o valor em dobro, ok? O juiz, o relator, ele vai abrir o prazo de 5 dias para complementação. Se não fizer a complementação, o recurso será considerado deserto, ou seja, inadmitido. E nós temos aquelas pessoas que não têm necessidade de recolher as custas, que são isentos, né? O Ministério Público, né? A Defensoria Pública também, né? Por razões óbvias, né, porque ela goza da gratuidade da justiça, e a Fazenda Pública, tanto a federal, estadual, municipal, e os seus entes federados, que são as autarquias, fundações públicas também. Então, e é possível que você peça a justiça gratuita quando da interposição do recurso. Tá? É só você abrir um tópico, por exemplo, você vai falar lá do preparo, né, eu coloco esse barema aí certinho, coloco.
cabimento, legitimidade, interesse, né? Tempestividade, fala, olha, a decisão foi publicada no dia tal e o recurso está sendo interposto no dia tal, logo o recurso é tempestivo, né? Preparo. Eu abro um tópico falando, olha, a guia de recolhimento das custas do preparo está em anexo. Ou então não, se eu estou pela justiça gratuita, eu falo, olha, o recorrente goza da justiça gratuita conforme a decisão tal. Que dia que foi dada essa decisão, né, a página que ela está, ou o ID, se for um processo eletrônico, ok? Ou então não, eu estou precisando da justiça gratuita agora. Imagina lá, o recorrente não tem condições econômicas para recorrer. Aí eu vou abrir um tópico falando da necessidade da concessão da justiça gratuita no âmbito recursal. Aí eu vou abrir um tópico falando sobre isso, né, que ele, por exemplo, ficou desempregado, surgiu algum fato superveniente que afetou a capacidade econômica dele, e logo ele não tem condições de arcar com as custas, né, recursais, o preparo, e assim sendo, você faz o pedido ante o exposto, requer a concessão da gratuidade das custas recursais. Porque a gratuidade ela pode ser total, todos os custos do processo, ou a gratuidade também pode ser parcial, pode ser por ato. Então você pode falar, olha, houve uma incapacidade superveniente aqui, né, e justifica, se tiver provas junto, né, no recurso, então requer a gratuidade parcial com relação a este recurso. Então dá para você fazer esse pedido também, ok? Então, com relação ao preparo, era isso. Então, cuidado, o tribunal nem sempre vai falar, olha, você esqueceu de recolher as custas. O tribunal vai falar, olha, estou vislumbrando aqui uma deserção. O recorrente é deserto, ou deserção do recorrente. Então, falou a palavra deserto, falou a palavra deserção, né? Quem é da área militar sabe, né, o que significa deserção, né? Então, é muito comum, né, para quem é da área militar. É até crime, né, deserção, de abandono, né, do posto. Então, usou essa expressão, reparem que ele está falando sobre custas processuais, ok? E por fim, meus caros, o último requisito de admissibilidade é a regularidade formal. A regularidade formal nada mais é a gente analisar como, né, como que nós vamos interpor os recursos, né, para que ele seja conhecido, o que é necessário, quais são os requisitos que a gente precisa preencher, quais são as formalidades que precisam ser seguidas. Então é isso que nós vamos ver. E a regularidade formal, cada recurso tem o seu. Cada recurso tem a sua regularidade formal. Então, quando a gente for estudar embargo de declaração, não vamos falar, olha, a regularidade formal dos embargos de declaração são essas. Qual órgão está sendo interposto, o que você tem que falar ali dentro, né? A devolutividade, se eu posso devolver tudo, o que eu posso questionar, né, acerca do âmbito de pugnabilidade. Apelação, então, também não vamos fazer uma análise pormenorizada, RESP, RE. Então, cada recurso, quando nós estivermos estudando os recursos em espécie, cada recurso nós vamos fazer uma análise minuciosa, pormenorizada da regularidade formal. Que nada mais é, então, a análise dos requisitos específicos de cada recurso. E isso a gente faz no estudo dos recursos em espécie. Recursos em espécie. Então, chegando lá, vai ter uma aula, falar, ó, gente, a próxima aula de embargos. Aí não vou falar da regularidade formal dos embargos. Depois, aula de agravo de instrumento. Vamos falar da regularidade formal do agravo de instrumento. Por exemplo, o agravo de instrumento é bem diferente. Você interpõe direto no tribunal. Não passa aqui pelo juiz que decidiu. Ele só vai ser comunicado. Só. Falar, ó, o agravante, ele interpôs um recurso aqui. Né? Aí o tribunal quer informações. Né? Enfim, nós vamos comentar sobre isso. Então, cada recurso tem a sua formalidade específica, tá? Então, quando falarmos sobre o recurso em espécie, falaremos da regularidade formal de cada um. Aí eu vou pegar esse mesmo barema aí que eu pus aí para vocês, que está aí no slide, falar cabimento, agravo, cabimento. Ó, vou ler cabível de decisões interlocutórias previstas no artigo 1015, né? Interesse,
das partes, Ministério Público, falar tudo de novo. Vai ficar até meio, às vezes, repetitivo, mas é importante você mentalizar. Para a gente fechar essa questão da admissibilidade, do juízo de admissibilidade, presta atenção nisso que eu vou te falar. Isso é detalhes que eu vou te falar. Todos os recursos, você tem que analisar isso daí. Esses 6 requisitos, 7, por causa da inexistência de fato petitivo no direito de recorrer, né, ou extintivo. 7 requisitos. Estão em todos os recursos. Todos. Todos. Agora, o RESP, recurso especial, e o RE, recurso extraordinário, eles têm requisitos a mais do que esses. Ou seja, além desses, você tem que, no RESP e no RE, no recurso extraordinário, e no recurso especial, você também tem que alegar esgotamento de instância. Então, você tem que abrir um tópico falando, olha, esse recurso é cabível porque esgotou a instância, que não tem mais nenhum recurso cabível aqui dentro do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. Esgotamento de instância, tem que alegar. Pré-questionamento. Nós vamos estudar isso quando estivermos falando desses recursos. Que é o prévio debate sobre a questão legal ou sobre a questão constitucional. Dependendo se for para o STF ou para o STJ, claro. Prévio debate. Então, você tem que ter um prévio debate sobre a questão da interpretação da lei, se for para o STJ. Um prévio debate sobre a questão constitucional, se for para o STF. Então, isso é imprescindível, chamado pré-questionamento. Outro ponto. Proibição de discussão de fatos. Não cabe reexame de fatos no âmbito do STF e do STJ. É a súmula 7 do STJ, súmula 279 do STF. Então, você também tem que abrir um tópico ali falando, olha, excelências, no presente caso, não se está discutindo fatos, mas apenas a repercussão jurídica dos fatos reconhecidos pelo Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. Ou seja, tem que pegar aqueles fatos que já foram reconhecidos, falar o seguinte, olha, o Tribunal de Justiça falou isso com relação à parte fática. Reconheceu isto sobre a parte fática. E aí você trabalha o quê? A repercussão jurídica disso. Como que isso repercute no direito constitucional, se for para o STF, como que isso repercute no direito federal, na lei federal, se for um recurso para o STJ. Então você tem esse ônus argumentativo. É imprescindível. Então, reparem, são 7 requisitos. 7, para qualquer recurso. Esses 7 que estão aí. E para o STJ, mais 3. Esgotamento de instância, pré-questionamento, proibição de discussão fática. Então são 10 requisitos de admissibilidade. 10, eu disse. 10 de admissibilidade para o STJ. E 11 para o STF. Por que 11 para o STF? Porque além de todos esses que eu falei, além desses 10, que também valem para o STF, você também tem para o STF a tal da repercussão geral. Você precisa abrir um outro tópico falando sobre repercussão geral. Que nada mais é a transcendência. Você tem que demonstrar que aquele seu recurso ele transcende uma briga entre autor e réu. Não é só essa briga aqui individualizada entre autor e réu. Não é só esse caso. Esse caso ele transcende. Nós temos vários outros que vão ter essa mesma repercussão. Aí tem que ser uma transcendência ou política, ou jurídica, ou econômica, ou social. Ou. É sempre ou. Social, ou econômica, ou política, ou jurídica. Ok? Então, você demonstrar que aquele caso não é um caso isolado. Você vai ter outros casos, né, que vão estar naquela mesma situação. O último recurso extraordinário que eu fiz deu 10 páginas só de admissibilidade. Só para falar de tudo isso aí, né, desses 6 requisitos, falar do pré-questionamento, falar da proibição de discussão fática, falar de esgotamento de instância e da repercussão geral. 10 páginas, só para falar de admissibilidade. Né? Então, é um recurso complexo, não é um recurso simples. Então, mas não se preocupe, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Nós vamos explicar isso tudo de novo, no momento certo. Tá? Mas, por enquanto, vocês precisam saber, nós estamos na teoria geral, isso é o importante. Tá? Para a gente terminar essa aula de hoje, vamos falar sobre o juízo de mérito. Juízo de mérito.
Bom, quando fala em juízo de mérito, né? Primeiro, o juízo de mérito, ele só é analisado, só vai ser analisado se o seu recurso for conhecido. Ou seja, se ele for admitido, se o seu recurso for admitido, ou seja, você preencheu todos os requisitos de admissibilidade, aí sim ele vai ser analisado com relação ao mérito. E com relação ao mérito, nós temos a possibilidade de você pedir a reforma do julgado. Reforma. No caso de erro de julgamento. O erro de julgamento, ou chamado de error injudicando, também conhecido como error injudicando, é quando você alega que o juiz aplicou bem ou mal o direito ao caso concreto. Obviamente, mal, né? Você está impugnando a decisão, você está questionando a justiça daquela decisão. Você está querendo dizer o seguinte para o magistrado, para o desembargador. O magistrado, né, o órgão que foi recorrido, né, o ACO, ele aplicou mal o direito ao caso concreto. Aí você expõe as suas razões e pede a reforma, para que aquela decisão seja reformada, né? Então, isso a gente chama de error injudicando, ou erro de julgamento. Isso é o que a maioria dos recursos, né, o objeto dos recursos, a maioria deles é isso. Você vai pedir a reforma, né, porque o juiz ou o tribunal aplicou mal o direito ao caso concreto. E você quer que aquilo seja revisto, certo? Agora, nós temos também, não é tão raro assim, a possibilidade do erro in procedendo, que é o erro de procedimento. Erro de procedendo é quando há uma nulidade processual. Quando o juiz ou o desembargador, né, o tribunal, aplica mal as garantias processuais. Quando não há observância das garantias processuais, como contraditório, né, fundamentação das decisões, publicidade. Geralmente fica em torno disso. E ampla defesa. Você alega ampla defesa, houve cerceamento de defesa. Por exemplo, o juiz indeferiu uma perícia, sendo que ela era imprescindível, né? Ou inadmitiu, impugnou uma testemunha, não deixou ouvir uma testemunha, sendo que ela era crucial também para aquele caso. Então você vai alegar a violação da ampla defesa, também chamado de cerceamento de defesa. Cercear, limitar o direito de defesa. Ok? Cerceamento do direito de defesa. Contraditório, né, quando não se permite a parte manifestar sobre determinada prova, sobre determinado ato, né, não se permite, então violou o princípio do contraditório. Ou ainda, quando aquela decisão, ela não considerou o debate, ela além de ser não fundamentada, também violou o contraditório. O contraditório tem duas dimensões, três agora, com o novo CPC. O direito de se manifestar, o direito de ter seus argumentos considerados aonde? Na decisão. Então, quando seus argumentos não são considerados na decisão, além de violar o contraditório, que é o direito de você ter os argumentos considerados, a decisão também é não fundamentada. E ainda o contraditório tem a proibição de decisão surpresa. Isso tem acontecido, viu, meus caros? Nulidade da decisão porque o juiz deu uma decisão surpresa. Ou seja, ele deu uma decisão sem consultar as partes. E mesmo que seja matéria de ordem pública, mesmo que seja prescrição, decadência, né, ele tem que consultar as partes. Olha, estou vislumbrando aqui uma prescrição, manifestem-se as partes sobre eventual prescrição. Ele tem que fazer isso, sob pena de nulidade da decisão. Nulidade. Quem trabalha mal, trabalha duas vezes. Ok? Então, contraditório é o que a gente mais vê para pedir nulidade de decisão, ampla defesa, publicidade. Você não ficou sabendo da decisão, você não ficou sabendo da perícia, não ficou sabendo da audiência, não foi intimado, não é? Então, nulidade. Você vai pedir nulidade do processo ou nulidade da decisão. E a falta de fundamentação também, que é o não observar o 489. Depois dei uma lida no 489. Lá chega até a falar, olha, o que é uma decisão fundamentada e o que não é uma decisão fundamentada. Né? Então, o juiz não seguiu um precedente vinculante, a decisão é considerada não fundamentada, o juiz não observar o contraditório, como eu acabei de dizer. O juiz se valeu de conceitos abertos e não explicou que venha a ser isso. Por exemplo, boa-fé, interesse público. O que é boa-fé? O que é interesse público? Né? Dignidade humana. Ele jogou lá uma dignidade humana e julgou. Não, ele tem que explicar o que ele entende por aquele conceito aberto ou conceito indeterminado. Os julgados também que ele colaciona
na sua decisão, ele tem que fazer uma correlação com aquele caso concreto, né? Há uma proibição também de decisões padrão, há dever de preocupação com o caso real, com o caso concreto. Então, dê uma lida no 489, ele é muito importante, ele fala que até mesmo que não é uma decisão fundamentada, que é uma decisão não fundamentada, melhor dizendo. Então, ele é crucial. Então, geralmente são esses 4 motivos que geram a nulidade do processo ou nulidade da decisão. Nós sabemos que tem várias outras garantias, igual proibição de provas ilícitas, né, que também pode acontecer, mas no processo civil é bem mais raro, é mais comum lá no penal, né, mas enfim. Associa a seguinte ideia: violou garantia constitucional, garantia processual fundamental, nulidade. Você vai pedir nulidade da decisão. É o que a gente chama de erro in procedendo ou erro de procedimento. Ok? Então, esse é o grosso, né, dos recursos. A gente trabalhar no mérito, né, essas duas questões, reforma ou a invalidação. Os embargos de declaração, para a gente terminar esse ponto, né, eles são bastante específicos, né? Porque nos embargos de declaração você busca ou a integração ou o esclarecimento. Então, integração, caso o juiz seja omisso, né, na sua decisão, né, integração. Houve uma omissão, né, com relação a algum ponto relevante, né, e o esclarecimento, né, no caso de obscuridade ou de contradição. Cuidado com a palavra obscuridade, né, acho que até já comentei isso aqui outro dia. A obscuridade é a ambiguidade, né, ou a falta de clareza, né, a incerteza daquele trecho da decisão. Então, você até tem o dever de expor ali, né, qual é o trecho e o que você vislumbra ali de ambiguidade, né? Qual é a contradição? Contradição é a incompatibilidade lógica, né, da fundamentação com o que foi decidido. Então, isso, infelizmente, não é raro, né, de acontecer, tá? A maioria dos embargos de declaração é por omissão, tá? É pouco comum a gente ver a contradição. Eu até hoje só tive a oportunidade de fazer que eu me lembro, 1 ou 2 embargos só de declaração por contradição. Acho que o magistrado lá, ele copiou e colou lá numa decisão que era de um caso, ele pôs no outro, aí não tinha muito a ver, né, aí eu aleguei contradição. Mas, enfim, nós vamos estudar isso, claro, quando estudo os embargos de declaração, mas saibam aqui, nesse tópico, como nós estamos em teoria geral dos recursos, saiba que o mérito dos embargos é próprio. São questões formais. Omissão, obscuridade, contradição. Ok? E ainda tem um outro ponto que eu vou comentar na aula de embargos, que é o erro material. Eu discordo de ter colocado isso aqui no cabimento dos embargos, vai atrasar o processo, porque erro material é erro de digitação. É só você ir na secretaria, né, falar com o chefe de secretaria, o escrivão, pedir para corrigir. Não tem a necessidade de embargar, né, para alegar erro de digitação, né? Meu nome é Murilo com 2 L, escrever com L só. Pede para a secretaria corrigir isso, né? Coisa simples. Não precisa embargar, né, para isso. Mas, enfim, o legislador de 2015, do Código de 2015, também colocou, além da omissão, obscuridade e contradição, também colocou erro material como cabimento dos embargos de declaração. Tá? Mas veremos isso, vamos estudar isso novamente quando do estudo dos embargos, dos recursos em espécie. Ok, meus caros? Beleza?